Justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar sobre o principal desses erros e mostrar como que eu iria estruturar uma carteira focada em fundos imobiliários, passando por diversos segmentos e olhando o que aquele segmento tem de especial, no que eu tenho que ficar mais atento. Começando pela parte do erro, eu diria que o principal é o pessoal escolher os fundos imobiliários simplesmente por um ranking de dividendos, porque geralmente a pessoa compra um fundo imobiliário pensando nisso, em receber o dividendo no mês certinho, isento de imposto. Lembrando que os fundos eles são obrigados a distribuir semestralmente, mas a maioria acaba distribuindo de forma mensal. E onde que está o erro aí? Primeiro a pessoa tem que entender o que é o dividend yield, que simplesmente é um indicador que pega o que o fundo de investimento imobiliário pagou de dividendo durante os últimos 12 meses, divide pelo preço da cota atual e coloca isso em percentual, ou seja, multiplica por 100. De modo que, dando um exemplo matemático, se um fundo imobiliário pagou R$10 nos últimos 12 meses e a cota dele custa R$100, 10% dá 0,1 vezes 100, para ficar em percentual, dá 10%. Ok, e onde que as pessoas cometem o erro? Vamos pegar esse mesmo exemplo desse fundo que tem uma cota que custa 100. E aí, por algum motivo, essa cota caiu de 100 para 50, ela desvalorizou 50%. Nesse momento, a conta do dividend yield, como ela pega aquilo que foi pago nos últimos 12 meses, ainda continua tendo R$10 de distribuição, só que agora divididos por uma cota que custa 50, o resultado dá 0,2, vezes 100 dá 20%. Aí você pensa, caramba, o fundo está pagando 20% ao ano. Ele paga muito mais do que outros fundos concorrentes. E aí você vai e compra esse fundo. Pô, Bruno, muito bom, né? Porque agora eu vou ganhar 20%. Porém, você tem que se perguntar, por que essa cota caiu tanto? Caiu de 100 para 50? Provavelmente esse fundo vai passar por problemas. Tá com vacância mais alta, tá com algum tipo de inadimplência. Se for um fundo de papel, pode ter tomado algum tipo de calote. Falaremos de fundo de papel mais à frente. De modo que provavelmente esse pagamento vai ficar menor. E justamente por isso que a cota caiu. Só que o cara compra, acha que tá fazendo um ótimo negócio e no final ele tá colocando para dentro da carteira dele um ativo que não está nas melhores condições. De modo que a primeira grande lição aqui é que se a esmola é demais, o santo deveria desconfiar. E a segunda, obviamente, é que você não pode escolher seus fundos imobiliários somente com base em um único indicador, que é o dividend yield. Ele é importante, afinal de contas você quer essa renda mensal, mas você deveria olhar muito mais coisas. E isso muda de segmento para segmento, coisa que a gente vai falar agora. Só que antes, eu tenho um recado para você, principalmente para quem quer aprender a investir de verdade, tanto em fundos imobiliários quanto em ações, enfim, diferentes classes de ativos, moedas e até países. Porque pela primeira vez, eu e meu sócio, o Thiago Nigro, a gente se uniu para juntar nossas visões de mundo, de mercado, que sempre tiveram os mesmos propósitos, não você mais rico, mas colocando tudo em um mega pacote de produtos do Grupo Primo. Você vai ter a chance de adquirir 17 produtos educacionais pelo preço de um. Então, para quem quer ter mais detalhes sobre como vai funcionar isso, esses 17 produtos, o que tem lá dentro, já te adianto que tem o Viver de Renda, o do Meu Milhão, a Finclass, o acesso às carteiras recomendadas da Finclass e mais 13 outros produtos. Mas enfim, os detalhes todos estão aqui no link da descrição. Se cadastre e faça parte, você vai estar a par de tudo que vai acontecer. Agora, voltando ao assunto do vídeo, vamos pegar agora os diferentes segmentos que você tem nos fundos imobiliários e o que você deve olhar em cada um. Eu vou abordar esses diferentes segmentos porque uma terceira lição é que você tem que diversificar o seu patrimônio na hora de investir. É por isso que eu não tenho uma carteira só de fundos imobiliários, a bem da verdade é uma parte pequena na minha carteira, e mesmo nessa parte eu tenho uma diversificação entre setores. E um setor que eu julgo particularmente interessante é quando você foca em fundos imobiliários de papel, que são fundos que estão recheados de CRIs, por exemplo, né, de certificados de recebíveis imobiliários, também tem LCIs. Enfim, no final eles são fundos de renda fixa, porque um CRI ou uma LCI é um ativo de renda fixa, só que voltados para o segmento imobiliário, estão financiando projetos nessa área. Então a vantagem de investir nesse tipo de fundo, comparado à renda fixa tradicional, é porque fundos de renda fixa, tirando aqueles que são listados em bolsa, né, eles sofrem cobrança de come-cotas. Aqui não tem come-cotas. Agora, pegando são listados em bolsa, um ETF de renda fixa, por exemplo, eles vão sofrer cobrança de imposto de renda. Aqui até tem imposto de renda, mas só na venda. No recebimento do dividendo, o imposto é zero. Então eu considero uma maneira turbinada de investir em renda fixa. E o que você tem que analisar? Como você pode ver, não tem aqui localização para você olhar num ativo, né? O que você tem que analisar é simplesmente como é que é a qualidade dessas dívidas. Esses fundos, eles são aqueles chamados de high yield, eles estão pagando mais, mas na verdade poderiam ser chamados de high risk, porque esse pagamento está atrelado a um risco mais alto, eles são high grade, porque o rate de crédito das empresas que tomaram empréstimos nesses CRIs, eles são melhores. Um outro ponto interessante para você ver também é a diversificação da carteira desse fundo. Quantos CRIs tem lá dentro? Simplesmente são alguns poucos CRIs, há muita concentração em um só. Esse é um problema que atingiu, por exemplo, vários fiagros, um excesso de concentração em poucos devedores. Ou